Iniciamos hoje mais um dos nossos PDB Por Dentro da Bíblia, cujo nosso objetivo é comentar capítulo por capítulo e versículo por versículo de cada texto que nós lemos aqui. E nós estamos nos estudos de João. Eu sou a Kelly Tederich e eu quero te fazer um convite, que você mergulhe comigo neste maravilhoso evangelho segundo escreveu João. Então bora lá para a nossa aula de hoje? Gente, nós estamos no capítulo 1 deste livro e como eu disse para vocês anteriormente, eu não tenho pressa nenhuma em acelerar esses estudos, até porque o nosso propósito aqui é a gente esmiuçar, é a gente cavar na profundidade de cada texto para melhor compreendermos o texto pelo contexto. Então não tenha pressa, porque eu não vou acelerar esses estudos. E hoje nós iremos discorrer dentro deste mesmo capítulo 1, os versos de número 6 ao 13. Nós vamos dar continuidade à aula passada e iremos começar pelo versículo 6. E nós vamos dividir a nossa aula em duas partes hoje. Dos versículos 6 ao 9, nós vamos entender quem é a testemunha, qual a sua principal função. Dos versos de número 10 ao 13, nós vamos explicar sobre a rejeição e a aceitação do verbo. O conteúdo nesses versículos estão riquíssimos e nós não podemos perder nada. Mas, gente, antes de nós entrarmos nos versículos 6 ao 13, eu quero recapitular a aula passada aqui com vocês, onde nós estudamos neste mesmo capítulo os versos de número 1 ao 5. A ênfase de João é apresentar aos seus leitores quem é o Logos, quem é o Verbo, onde João diz que esse Logos ou Verbo já existia desde antes da criação. João está dizendo que o Verbo ele é eterno, ele é divino. E é por isso que nos 5 primeiros versículos deste capítulo, João aqui ele está estabelecendo um ponto de partida para todos aqueles que estão lendo os seus registros. Ele está trazendo desde o princípio da criação a origem, a identidade divina e eterna do Verbo que é Jesus. Para quem assistiu à aula passada, Verbo e Logos significa palavra, ou seja, Jesus é a palavra. João está contando a história de Jesus até bem antes do início do seu ministério, bem antes do seu nascimento virginal, bem antes até mesmo da criação. Por isso que ele faz referência do Logos como o Verbo divino e eterno. Então corra lá no vídeo anterior para que você entenda os detalhes sobre quem era o Verbo. Gente, Jesus, ele é o Verbo, Jesus, ele é o Logos, o agente de Deus na criação, ele foi a palavra. Quando lá no capítulo 1 do Gênesis, Deus disse, haja luz, Jesus era a palavra que trouxe à existência todas as coisas visíveis e invisíveis. Sem ele, nada do que foi feito se fez, conforme o versículo de número 3 deste mesmo capítulo. Mas agora, a partir dos versículos 6, conforme vamos ver aqui, João ele muda literalmente de uma linha de pensamento a outra. Parece até ser intencional essa mudança radical do pensamento de João. É como que ele quisesse que seus leitores detectassem uma progressão em sua linha de pensamento. Então, após ele trazer a todos a revelação da origem, a identidade divina e eterna do Verbo, agora nos versículos 6 ao 9, João ele volta para o ponto de partida comum da história de Jesus. E para isso ele precisa apontar a testemunha, ou seja, quem identificava o Messias. Então ele aponta para o João Batista como o arauto, o proclamador, ou seja, o mensageiro, o qual foi chamado por Deus com uma missão muito importante de ser a testemunha do Logos, ou a testemunha do Verbo, que entrou no mundo como homem e como Filho de Deus, e se tornou visível para todos, conforme o versículo 14 deste capítulo diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E no versículo 18 diz que ninguém nunca viu a Deus, mas que agora ele estava visível para todos através de Jesus. Então, gente, os textos que nós vamos ler hoje, nos versículos de número 6 ao 13 deste mesmo capítulo, diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele.
e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Glória a Deus por esses versículos. Como é maravilhoso nós mergulharmos na mensagem de Deus e compreendermos o plano perfeito da salvação de Jesus para toda a humanidade. Quanto mais nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, mais compreenderemos a graça de Deus manifesta a todos aqueles que creem. Gente, perceba que João, o evangelista João, ele está falando de João Batista. E todos nós sabemos que uma testemunha tem uma função fundamental e relevante, principalmente se for diante de um cenário jurídico, como um exemplo, diante de um tribunal. Qual que é a função da testemunha? Qual que é o papel de uma testemunha quando ela é convocada, ela é chamada para testemunhar de algum fato? É exatamente isso. A testemunha é aquela pessoa que se apresenta por convocação ou voluntariamente para relatar algo que presenciou ou que ela passou a saber. Então a testemunha ela tem essa função de relatar. E João Batista era essa testemunha que foi convocado por Deus para relatar o que já havia sido profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, ou seja, ele era o mensageiro, o anunciador desse Messias que agora estava visível como homem para toda aquela geração, conforme os versículos 14 e 18, que são os versículos chaves desse primeiro capítulo. O Verbo se fez homem, ou seja, o Filho de Deus se encarnou e agora ele estava presente, ou seja, visível para todos. Isso significa que toda aquela geração puderam apalpar, puderam ver com seus próprios olhos o Messias. O que me chamou a atenção dos versículos de número 6 ao 9, por que João, o evangelista João, já no início aqui, ele já introduz, bem no comecinho da sua mensagem, o João Batista. E daí eu identifiquei algumas razões que, ao meu ver, faz total sentido dentro desse contexto. Por qual motivo João introduz João Batista já agora no comecinho desse evangelho? De acordo com a tradição cristã, naquela época havia alguns devotos, alguns discípulos de João Batista, que colocavam ele num pedestal ou num lugar que não era dele. E é por isso que o escritor aqui, João, ele fez questão de registrar aqui quem era o João Batista e qual era a sua relação com o Verbo. Isso para que os devotos de João Batista pudessem compreender qual era o propósito e a verdadeira missão do Batista. Em outras palavras, o que João aqui está querendo dizer para os devotos de João Batista, que o objetivo da sua mensagem não era atrair seguidores para si, mas o objetivo de João Batista era apontar para o Logos, para o Verbo, para a luz do mundo. E isso está comprovado, gente, nos versos 29 desse mesmo capítulo, onde o texto vai dizer assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante. Alguns escribas e sacerdotes mandaram perguntar se João era o Cristo. E João, como testemunha, ele vai dizendo: eu não sou o Cristo, mas após mim virá um muito mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Então aqui o alvo de João é testificar acerca da luz. É sobre ele, sobre o Cristo que ele dava testemunho. É sobre aquele que veio para trazer a transformação dos homens sedentos e famintos de Deus, a revelação de que ele é o Cristo. E conforme os versículos 7, João Batista ele diz que ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ou seja, em outras palavras, o foco não era o mensageiro. O foco aqui era a mensagem que o mensageiro relatava. O foco não era a testemunha, mas o foco era o que a testemunha relatava, o que a testemunha pregava. Agora, gente, quais são as lições que nós podemos tirar da missão e o legado que João Batista nos deixou através dos registros aqui do evangelista João? Primeiro, eu aprendo aqui que por mais que existam homens e mulheres brilhantes, como foram, por exemplo, os pais da igreja, personagens importantes na história da igreja, até os dias atuais, como pregadores e muitos cantores que são usados por Deus, esses homens e mulheres são os mensageiros,
são as testemunhas, os portadores da mensagem divina, os cheios de conhecimento e sabedoria de Deus. Porém, o cuidado que nós devemos ter é a gente não se tornar iguais àqueles que adoram a testemunha, como os devotos lá de João Batista. Devemos adorar aquele que a testemunha está apontando. Por isso, gente, a nossa ocupação ou a nossa preocupação é transmitir a mensagem sobre o Cristo. A nossa missão enquanto igreja não é outra a não ser falar de Cristo e não de nós. E João Batista, ele tinha essa clareza. Não era sobre ele, mas era sobre a mensagem, era sobre o Cristo. E o propósito do Evangelho não é outro a não ser relatar, testemunhar acerca de tudo aquilo que Cristo fez, de tudo aquilo que Cristo faz. Por isso, quanto mais íntimos nós somos de Jesus, mais teremos que testemunhar dele. E quando isso acontece, o Espírito Santo, ele nos induz a gritar nos quatro cantos deste mundo que antes nós estávamos em trevas, mas agora nós estamos na luz. Que antes estávamos condenados por causa do pecado, mas agora nós somos vivificados, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, pela graça divina. E por conta dele e por ele nós temos vida e vida em abundância. E este é o testemunho que todo cristão, como testemunha de Cristo, precisa relatar. O Evangelho não é sobre o mensageiro, mas é sobre a mensagem que o mensageiro prega. Então, cuidado quando você idolatra um cantor, um pregador. João testemunhava acerca da luz, mas ele não era a luz. Ele testemunhava sobre o verbo, mas ele não era o verbo. Ele relatava sobre o noivo, mas ele não era o noivo. E esse aprendizado precisa estar enraizado em nós, para que possamos dar glória e honra somente a ele, a Jesus, o Filho de Deus. Segundo aprendizado que eu pontuo aqui sobre João Batista, e com isso eu traço também um paralelo com a verdadeira missão e propósito da igreja de Jesus aqui nessa terra. João Batista, ele foi a testemunha, o mensageiro da vinda do Messias. Ele trouxe as boas notícias para aquela geração. Ele foi a voz que clama no deserto. Ele preparou o caminho para o Senhor. E quando a boa notícia chegou, João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele deu testemunha da verdadeira luz que veio ao mundo para dissipar todas as trevas. João Batista testemunhou da chegada do Messias. E como igreja de Jesus, nós precisamos dar continuidade dessa mensagem e dizer que esse mesmo Jesus que veio e foi para o Pai, em breve ele voltará. Nós somos as testemunhas de que Jesus um dia voltará. E a mensagem que nós devemos pregar é a mesma mensagem que João Batista pregou. Arrependam-se e creiam em Jesus, para que pela fé nele vocês recebam a salvação de Deus e vocês possam ver Jesus vindo sobre as nuvens com poder e glória para nos levar e vivermos para sempre com ele. Glória a Deus por essa mensagem. E aí, gente, a partir dos versículos 10 até o 13, João, o evangelista João, ele muda aqui um pouco o seu contexto, onde ele registra que o verbo, o Logos de Deus, ele foi rejeitado por alguns. E também esse Logos, o verbo de Deus, ele foi aceito por outros. Então, nos versículos de número 10 ao 13, está escrito assim, você acompanha aí comigo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Essa é a segunda parte, ou a segunda divisão da nossa aula. Dos versículos 6 ao 9, nós vamos ver João relatando acerca da testemunha do verbo, da testemunha do Logos, pontuando para João Batista como a principal figura ou personagem que dá ênfase na vinda do Messias como aquele que foi profetizado no Antigo Testamento pelos profetas. E agora, nos versículos 10, João ele está enfatizando que esse Deus que criou os céus e a terra e que se fez homem, que habitou entre nós, ele foi rejeitado. Então João está explicando que o verbo, o Deus que criou o mundo e veio como homem, ele primeiramente se revelou ao povo escolhido da descendência de Abraão, que é a nação de Israel. E é por isso, gente, que no Antigo Testamento todos os símbolos já apontavam para o Cristo. As festas, os rituais, os cerimoniais, tudo isso eram sombras que destinavam ao Messias. Mas aí o povo escolhido negou e rejeitou Jesus como Messias. Por isso que nos versículos de número 11 diz, ele veio para o que era seu
e os seus não o receberam. Israel rejeitou Jesus como Messias. O povo da aliança teve a oportunidade de ver o seu Criador cara a cara, mas ele foi rejeitado por eles. Mas o interessante é que nos versículos 12, nós vamos ver os planos perfeitos de Deus, na sua imensidão, na sua sabedoria. Nós vamos ver com clareza a manifestação da graça salvífica de Jesus, que alcançou a todos aqueles que creram em seu nome. Agora no versículo 12 ele vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Gente, a todos aqueles que receberam significa crer em seu nome. Todos aqueles que creram ou que creem no nome de Jesus foram feitos filho de Deus. E nesse aspecto fica muito claro que a salvação é pela fé, conforme Romanos 1,17, que o justo viverá por fé. A salvação não é por obras, para que o homem não se glorie, mas a salvação é pela fé. Isso é graça. Essa é a verdadeira manifestação da gloriosa e majestosa graça de Deus em nós. Nós somos comprados com sangue precioso, derramado na cruz do Calvário por nós, através da vida de Jesus. E essa é a alegria e a esperança de todos os que confiam em Deus. Pela fé em Jesus, nós alcançamos a salvação. Através de Jesus, a salvação sai das fronteiras de Israel e se estende para o mundo inteiro. A salvação é para todos os que creem em seu nome. A salvação, essa dádiva, essa benevolência, esse presente de Deus agora está estendido para todos os que creem, para todas as tribos, para todas as raças e povos que creem que Jesus é o Filho de Deus. A todos esses, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Não apenas filhos de Abraão, mas filhos de Deus, de fazerem parte da família de Deus. E essa é a nossa alegria e esperança. Nós estamos debaixo de uma promessa de filhos e filhas amadas de Deus, escolhidos por Deus para vivermos as promessas do Senhor. Gente, diante de tudo isso que nós estudamos aqui, eu resumo o conteúdo desta palavra de hoje, dizendo a todos vocês que estão se aprofundando comigo nos estudos deste evangelho, que Cristo nos resgatou do mundo, do pecado e da morte eterna. E pela sua graça, bondade e misericórdia, Ele nos deixou uma missão de sermos nós as testemunhas da sua mensagem, onde quer que nós estejamos. E que o alvo ou o centro de tudo deve ser Ele, e não nós. Jesus é o centro de todas as coisas e não o mensageiro. É sobre a mensagem, é sobre a cruz, é sobre o evangelho, é sobre isso que nós vivemos e pregamos. Mas para que essa mensagem chamada Jesus seja levada por onde passarmos, nós precisamos desejar conhecê-lo mais e mais de perto. Nós precisamos almejar conhecer a verdadeira luz. Nós precisamos querer desfrutar da vida com Deus, para que pessoas consigam enxergar em nós o Cristo, para que sejamos a luz deste mundo, para que sejamos o sal da terra, conforme Jesus nos comissionou e nos chamou para ser. Que Deus abençoe a sua vida. Te vejo no próximo PDB.